Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou a Natália Almeida. E eu sou o Guilherme Franco. E esse é o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Neste episódio, vamos falar sobre o desmatamento, um dos mais graves problemas ambientais do Brasil. Também chamado de desflorestação ou desflorestamento, consiste na retirada total ou parcial de árvores, florestas e demais vegetações de uma determinada região. E apesar de diversas, as principais causas são provenientes de atividades humanas. Segundo o INPE, já foram desmatados cerca de 20% da Amazônia. No Pantanal, houve recorde de queimadas em 2020, com milhões de animais afetados. E o Cerrado também está em alerta, após registrar no mês de agosto deste ano a maior área desmatada desde 2018. Vale ressaltar que o ranking de competitividade dos estados de 2021, que será lançado agora em setembro, adicionou um indicador de desmatamento no pilar de sustentabilidade ambiental, visando atender a agenda ESG no setor público. O tema é fundamental para avançar na Agenda 2030 e alcançar o compromisso do Brasil com o Acordo de Paris. E para entendermos as consequências do desmatamento e como reverter este cenário, conversamos com a Ângela Cruz, diretora na Secretaria Municipal do Verde, em Campinas, e integrante da rede de meio ambiente do CLP. Depois falamos com a Nathalie Anterstil, especialista em política climática e presidente do Instituto Tá na Lua. Oi, Ângela. É um prazer te receber aqui no Coisa Pública. Para começar, então, se apresente. Quem é você no Estado Democrático de Direito? Oi, Natália. Oi, Guilherme. É um prazer também estar aqui com vocês no Coisa Pública do CLP. Eu sou a Ângela Cruz Guiral, sou uma mulher campineira, bióloga, doutora em ciências e que adora estar em contato com a natureza. Toda a minha carreira na gestão pública ambiental municipal, estou nessa missão de melhorar a qualidade ambiental da minha cidade por meio da integração e transversalidade da questão ambiental nas demais políticas públicas municipais e também por meio do fortalecimento dos instrumentos de planejamento e gestão. Legal, seja muito bem-vinda. E para começar, então, conta pra gente um pouquinho da importância das florestas e das áreas verdes e quais que são os benefícios financeiros e sociais em investir na conservação dessas áreas. Bom, Natália, para começar, então, vou destacar aqui alguns dos serviços ecossistêmicos, os serviços ambientais, ou seja, aquelas contribuições diretas e indiretas, das florestas e demais ecossistemas que eles trazem aí para o nosso bem-estar. Então, a gente sabe que as florestas, da onde a gente obtém os alimentos, as fibras, recursos genéticos, produtos bioquímicos e medicinais. Elas também contribuem para a conservação da biodiversidade, produção de água, regulação do microclima, fixação de carbono, controle da erosão, ciclagem de nutrientes, a polinização e mitigação, dos danos e desastres ambientais, além de toda a contribuição para o enfrentamento das mudanças do clima. As florestas, elas propiciam geração de conhecimento e têm toda uma conexão com os valores religiosos e espirituais. São fontes de geração de renda quando associadas ao turismo, à produção sustentável e também à restauração. E quando a gente fala em área urbana, os benefícios das áreas verdes, elas estão fortemente aí relacionadas à saúde. Há alguns estudos que indicam que quanto maior a exposição às áreas verdes, menor o risco de doenças mentais, como a depressão. Além disso, pela capacidade das florestas aí em remover, o material particulado das grandes cidades, a presença, então, das florestas, elas acabam minimizando os efeitos da poluição e também as doenças respiratórias. As áreas verdes, então, quando associadas aos parques, elas também promovem aí a possibilidade da prática de atividades físicas, e, consequentemente, aí a gente tem também o combate a doenças como obesidade, doenças cardiovasculares. E além, que a gente sabe, quando a gente está aí próximo a uma área verde, a um parque, a gente tem uma sensação de bem-estar e redução do estresse. A gente ganha saúde e acaba economizando aí nas políticas públicas voltadas aí à saúde. E essa necessidade que a gente tem de estar próximo a uma área verde, ela se intensificou aí durante esse período que nos exigiu um confinamento, em razão aí da pandemia do novo coronavírus. Todo mundo queria estar aí próximo a uma área verde, a um parque público. Falando aí, acho que do coronavírus, é importante também lembrar que as florestas, elas possuem um papel fundamental para o equilíbrio ecológico e o controle dos vetores de doenças. E aí, então, falando de pandemia, acaba aproveitando para trazer aí alguns dados de um estudo recente, publicado na revista Science do ano passado,
passado, que traz um cálculo de que quando se aplicam aí recursos voltados aos programas para o combate ao desmatamento e o comércio de animais silvestres, um investimento aí em torno de 22 bilhões a 31 bilhões de dólares por ano, em uma década esses custos chegariam no máximo a 2,7% dos gastos estimados com a pandemia de combate aí ao Covid-19. E já que a gente está falando em décadas, né, e também estimativas de custos, a gente está entrando na década da restauração, então estima-se também que até 2030 a restauração de 350 milhões de hectares de ecossistemas terrestres e aquáticos degradados poderá gerar 9 trilhões de dólares em serviços ecossistêmicos. No Brasil, a restauração e o florestamento podem aumentar aí o PIB em torno de 2,6 trilhões e gerar até 191 mil empregos rurais diretos por ano. Ou seja, os benefícios econômicos dessas intervenções excedem em muito o custo dos investimentos. Por isso, ao investir em políticas públicas de combate ao desmatamento e voltadas à restauração florestal, estamos investindo de forma inteligente, principalmente na promoção da saúde, do desenvolvimento ambiental, econômico e social. Legal, Ângela, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no Coisa Pública e eu quero te fazer uma pergunta. Você falou bastante aí do coronavírus, desse momento que a gente está vivendo, um momento atípico. Eu acho que nunca se falou tanto em planejamento ambiental, ainda mais agora com as práticas ESG, saindo do setor privado, entrando um pouco mais no setor público. Mas pensando no planejamento ambiental, o que é preciso para fortalecer a proteção da vegetação nativa e a recuperação das áreas verdes? Bom, Guilherme, para mim, planejamento ele é o primeiro passo aí para a construção de uma política pública potente, né, voltada à conservação da vegetação nativa e dos demais ecossistemas. A partir do diagnóstico da cobertura vegetal, do reconhecimento das áreas verdes, de forma quantitativa e qualitativa, e da simulação de cenários que é possível estabelecer as zonas e áreas prioritárias para conservação, manejo, fiscalização e recuperação dessa vegetação. É na fase de planejamento, né, que o gestor público ele deve se fazer algumas perguntas que, ao meu ver, elas são essenciais. Então, ele deve, primeira coisa, é olhar para o seu território e identificar quais são essas áreas, né? Essa vegetação, ela está fragmentada, são maciços contínuos, estão localizadas na área urbana, na área rural. Qual é a principal função que essa área verde, ela desenvolve, né? Cada região aí, ela tem a sua realidade e a gente entender que essa área verde, essa floresta, ela pode exercer uma função que pode ser predominantemente social, que é aquela que está diretamente relacionada ao uso como espaço público, para a prática de esportes, lazer ou contemplação, ou se ela tem uma função que é predominantemente ecológica, e ela atua mais como um refúgio para a fauna, corredor ecológico, atenuação sonora, manutenção da qualidade do ar e água, né? Promovendo também aí a redução e melhoras na questão do clima. Então, identificar qual é essa função, né? A gente consegue também pensar qual é a melhor forma de proteção dessas áreas a partir desse serviço que ela presta de forma predominante e não excludente. Sabendo, então, quais são as formas de proteção, o município deve olhar, ou o Estado, né, ou qual é o ente aí federativo que está planejando, olhar para quais são os outros instrumentos e legislação ambiental que já reconhecem e protegem essas áreas. Estão todas essas áreas abarcadas ou não, né? Você deve definir novos parâmetros de proteção, instrumentos legais. Existem outras políticas federais, estaduais ou municipais que subsidiam, né, o meu planejamento, e qual a interface entre elas? Então, quando a gente faz algumas perguntas como essas, a gente consegue definir, entender melhor, olhar com mais clareza quais são as nossas áreas verdes, os nossos fragmentos de vegetação, e a partir de então a gente consegue pensar de uma forma mais efetiva na gestão dessas áreas, que sempre deve sair de uma forma bastante integrada entre os demais órgãos da administração da mesma esfera, mas também com os outros entes federativos e sociedade civil, né? Então tem que haver um envolvimento e a parceria aí da sociedade, e também é importante identificar aí quais são as metas, os indicadores para o monitoramento de todos os programas e ações que são desenvolvidas no âmbito do planejamento, identificar os mecanismos de financiamento e também os incentivos, né, disponíveis aí para fomentar todo o programa. Ou seja, o planejamento ele tem que identificar as modalidades de proteção mais adequada à realidade local, definir diretrizes de ocupação, manejo e gerenciamento dessas áreas e providenciar as regulamentações específicas para proteção, gestão e definição dos instrumentos legais e financeiros. E aí, na escala local, eu reforço aqui a importância dos planos municipais de conservação e recuperação da Mata Atlântica ou do Cerrado, por exemplo, que são instrumentos aí bastante interessantes para a construção desse caminho, né, de planejamento. Mas eu reforço também que, para mim, aqui eu acho que o pulo do gato é a integração entre o planejamento ambiental e o urbanístico, né? Principalmente
principalmente quando é possível a incorporação das políticas ambientais no principal instrumento de gestão, no caso das cidades, que é o plano diretor. Mas aí, então, também é importante aqui lembrar que para que tudo isso seja possível, é primordial aí que a gente, principalmente quando fala, né, das esferas de governo subnacionais, o investimento na gestão de dados em conhecimento, integração, informação e capacitação da equipe técnica, né? E agora, olhando a questão do desmatamento como um todo, qual você considera que é o papel dos governos municipais e estaduais nesse combate ao desmatamento, seja do Cerrado, do Pantanal, da Amazônia, enfim, dos biomas brasileiros? Bom, os governos municipais e estaduais, eles têm aí uma grande responsabilidade, né, no combate ao desmatamento. Primeiro, eles precisam compreender qual é a responsabilidade deles em relação aos compromissos internacionais que já foram assumidos. E aí eu faço menção aqui à Convenção da Diversidade Biológica, Acordo de Paris e a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os municípios e estados devem traduzir essas metas, né, que já foram estabelecidas para a sua realidade local. E aí também eles devem seguir as diretrizes nacionais estabelecidas, por exemplo, nos EPAMBs, né, que é a Estratégia e Plano de Ação Nacionais para a Biodiversidade, e também no Plano Nacional para o Controle do Desmatamento Ilegal e da Recuperação da Vegetação Nativa. Olhando agora um pouco com recorte mais dos governos estaduais, eles são os responsáveis por pensar nas políticas subnacionais de uma forma articulada e responsáveis também pelo estabelecimento das diretrizes para orientar os municípios. E eles possuem aí um papel central na instituição de políticas públicas e que, ao meu ver, elas ocorrem de algumas formas, né? Então, resgatando o planejamento, né? O Estado, ele tem aí como instrumentos, por exemplo, o zoneamento econômico ecológico, que é um instrumento básico, técnico e de ordenação e gestão do território, que considera todas as características ambientais e dinâmica socioeconômica das diferentes regiões do Estado. Mas também tem os Planos de Desenvolvimento Urbano Integrado, que são os PDUIs, que são os planos diretores para as regiões metropolitanas, né? Que devem aí, então, definir o zoneamento e as áreas prioritárias regionalmente para restauração e proteção. Um outro instrumento importante no âmbito estadual, que é o licenciamento ambiental. Ele é responsável aí pela emissão da autorização de atividades que envolvam a supressão da vegetação nativa, independente do seu estágio de desenvolvimento ou da exploração florestal, sobre um regime de manejo sustentável. E aí, então, é por meio dessas autorizações emitidas pelo Estado que é possível ter um controle maior do que é suprimido, né? Bem como indicar as áreas prioritárias para compensação ambiental referente àquela autorização. Também reforça a importância da fiscalização ambiental na aplicação de penalidades e multas e regularização dos danos ambientais, principalmente aquelas voltadas ao corte da madeira nativa ilegal. E o Estado também é responsável pelo estabelecimento de projetos de restauração florestal, da implantação de programas de pagamento por serviços ambientais, criação de unidades de conservação estaduais, principalmente as de proteção integral, e incentivo aí a outra categoria de unidades, que são as reservas particulares do patrimônio natural. E também acho importante mencionar aqui que os estados, eles têm uma maior possibilidade, né, na construção, consolidação e disponibilização dos dados ambientais aí, que podem fortalecer a gestão municipal. E aí, então, agora, pensando também um pouco mais no papel dos governos locais, né, tendo que eles devem se apoiar nessas diretrizes estaduais, mas, sendo um governo local, eles apresentam maior potencial na proteção e gestão dessas áreas verdes. Devido à escala de atuação, os municípios, eles conseguem identificar e dar importância a áreas menores que muitas vezes na esfera estadual e federal eles não conseguem olhar, não são capazes de atuar. Para exemplificar, acho que trago a importância da municipalização do licenciamento, então para emissão aí de licenças e autorizações ambientais para atividades e empreendimentos que apresentam impacto local ao meio ambiente, e aí o município então é capaz de especificar medidas compensatórias que favoreçam a restauração florestal, né, nas suas cidades, criar legislação de proteção de áreas ambientalmente importantes para a cidade e aí estabelecer os seus sistemas municipais de áreas verdes e áreas protegidas, né, consolidando as ações de conservação e recuperação das áreas verdes e também os instrumentos legais e financeiros. E aí, os municípios também, né, eles têm que ampliar sua capacidade de gestão e de fortalecimento. Isso porque quando a gente fala em município, a gente sabe que as urgências, né, na resolução dos problemas, que são tão complexos, eles também são do tamanho das deficiências, né, que os municípios possuem, que é da ausência de uma equipe estruturada ou recursos financeiros insuficientes. Portanto, os arranjos intermunicipais, regionais, eles permitem ações de planejamento e programas integrados. E aí eu vou trazer aqui um exemplo do programa Reconecta RMC, que a partir da construção coletiva entre os 20 municípios da região metropolitana de Campinas, eles definiram uma área de conectividade regional e construíram um plano de implementação dessa
dessa área de conectividade, que foi lançado agora em abril de 2021. E esse plano ele estabelece aí propostas e ações multissetoriais e que envolvem multiatores, né, ancoradas em 6 pilares. Então, a gente está falando de corredores ecológicos, parques lineares, arborização urbana, fauna regional, fiscalização e comunicação. Tudo para conseguir aí promover ações de conexão entre as áreas ambientalmente importantes para cada cidade. Esse plano, então, ele reconhece a necessidade de compatibilizar uma gestão mais integrada dos recursos naturais e serviços ecossistêmicos, o que extrapola, né, os limites administrativos municipais, mas que potencializará o desenvolvimento regional. E por fim, né, acho que os governos estaduais e governos locais, eles têm que trabalhar juntos na promoção dessa conectividade, visando aí a ligação entre os remanescentes de vegetação nativa, as áreas de preservação permanente, reservas legais, por meio dos corredores ecológicos, parques urbanos, parques lineares e também intensificação da arborização urbana. Devem fortalecer, né, os estados, principalmente fortalecer os municípios na gestão ambiental, entender que eles são uma parte integrante e importante do SISNAMA, né, do Sistema Nacional de Meio Ambiente, e também ajudar aí na incorporação de programas para repasse de orçamentos, para gestão das áreas verdes e promoção de ações voltadas para a restauração florestal. Maravilha, Ângela. Muito obrigada pelas suas respostas. Um bom trabalho e até a próxima. Nathalie, quero agradecer a sua participação aqui no Coisa Pública e vou começar fazendo aquela pergunta padrão do nosso podcast, que é: quem é você no Estado Democrático de Direito? Eu sou Nathalie, eu sou uma millennial super otimista com o Brasil até 2030, mais otimista porque eu acho que a gente sabe o que a gente tem que fazer até lá. Por exemplo, defender, fortalecer a democracia, manter a floresta em pé, assumir as rédeas aí de um país que talvez ainda tenha chances de ser um líder no mundo na questão ambiental e climática. Nathalie, obrigado pela primeira resposta, e até vou pegar o gancho assim, porque eu acho que tem tudo a ver a primeira pergunta que eu tenho aqui para você, que é: essa conversa que a gente está gravando está acontecendo um dia depois do discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, em Nova York. Eu gostaria que você começasse falando sobre os dados distorcidos que a gente acabou ouvindo ontem no discurso, sendo que em 2021 a gente teve aí um primeiro semestre com uma área de desmate muito grande. Então eu queria te ouvir primeiro uma análise desse discurso que a gente teve no nosso presidente ontem. Olha, Guilherme, o presidente ele usa, né, dessa tática aí diversionista de colocar dados que lhe são favoráveis. Ele não é o primeiro, infelizmente não será o último, mas com certeza é um dos que mais faz uso disso e de uso mais intenso, né? É muito difícil extrair verdade do presidente, o que é uma pena porque a Assembleia Geral da ONU é realmente o momento do showcase de espírito público global, né? Quando todos os líderes de todas as nações do mundo vêm a público dizer o que eles estão fazendo, como eles estão fazendo, quais são seus desafios e como que eles estão dispostos a colaborar com a comunidade internacional. Então a gente viu do Bolsonaro o oposto, principalmente no campo ambiental, mas ele também colocou outras questões ali que afetam as coisas públicas de uma maneira não muito republicana e democrática, eu diria. Mas em relação às questões ambientais, basicamente eu só colocaria 3 destaques da fala dele. Um é que ele repetiu um compromisso que não é firme, que é o compromisso da neutralidade de emissões até 2050, algo que ele já tinha falado lá em abril, numa cúpula convocada pelo Joe Biden, e que até hoje nunca virou nada. Vocês sabem que compromissos públicos, para serem para valer, ou eles viram lei, ou eles viram decreto, ou eles viram algum comunicado para alguma autoridade, no caso a ONU. E esse compromisso de neutralização nunca foi colocado no papel. Então, lembre-se que a gente sempre fala, putz, tem que tirar do papel a política. Nesse caso, tem que colocar no papel para daí ela começar a ser tirada. Então, o primeiro destaque é esse. Ele, mais uma vez, jogou palavras ao vento ali, na esperança que a comunidade internacional repercuta e ache que nós temos um compromisso nesse sentido. Infelizmente, não temos, não é oficial. Segunda coisa que ele destacou foi que ele teria já começado a acertar o orçamento público, né, para apoiar os órgãos ambientais. Daí ele faz uma citação, inclusive, bastante seletiva
expectativa aí dos dados do desmatamento em agosto, que supostamente teriam caído em relação ao ano passado, mas é isso, você pode escolher um mês que te favorece, mas na verdade nos 2 primeiros anos de Bolsonaro a gente perdeu mais de 22 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica. Isso é muita coisa, é maior que a área de muitos países, de muitas cidades, assim por diante. Então, a verdade é essa, a gente está acumulando desmatamento e ficar pegando um mês ou outro ali, não adianta. Isso está absolutamente, intimamente ligado ao enfraquecimento dessas agências, principalmente ali do IBAMA, do ICMBio. Ele também quis dizer que ele está ali colocando mais dinheiro na máquina, mas a verdade é muito triste, porque o Executivo encaminhou para o Congresso no começo desse ano uma proposta de orçamento para a área ambiental que era a mais baixa em 21 anos. Aí fica fácil você dizer que foi aprovada uma proposta um pouquinho melhor, né? E de fato foi, mas pelo Congresso. E para fechar, o presidente fez uma menção, tudo muito rápido, né? Foram frases que ele foi meio colando ali no discurso dele, mas ele faz então uma menção a buscar consenso na COP26 em relação a mercados de crédito de carbono. É muito importante prestar atenção aqui, porque o Brasil tem sido acusado, e em boa parte com razão, de bloquear a regulação internacional de instrumentos de mercado de carbono. E o presidente fala que quer buscar o consenso, isso é positivo por um lado, mas por outro ele excluiu todos os demais instrumentos, então focou ali num de crédito. E o que eu posso dizer é que, somando essas 3 coisas, então a gente tem um compromisso que não existe, que não é firme, um orçamento que é baixíssimo e que não serve para, enfim, achar aí, né, achatar essa curva que a gente está vendo crescer, não só na Amazônia como em outros biomas. E, por fim, uma visão muito de túnel, né, de um instrumento só, de uma coisa só que o Brasil quer fazer. Então, acho que foi um discurso decepcionante, para dizer o mínimo, e, obviamente, recheado ali de táticas que a gente esperava mais, né? A gente acha que ali era o momento de brilhar e, na verdade, acho que ficou bastante opaco. Perfeito, Nathalie. Muito obrigada pela análise. Eu vou até puxar, então, a segunda pergunta. Eu quero que você traga pra gente um pouco esse contexto de como acontece o desmatamento no Brasil, quais são as principais causas dele. Você até falou sobre o orçamento baixo, né, da fiscalização. Então, quais são as consequências desse desmatamento, pensando tanto pro meio ambiente como para a sociedade no todo? Quando a gente fala de desmatamento, a gente já está falando desse efeito de um monte de decisões, né? Tem que sempre pensar, puxa, teve sinais que foram dados, como esses do presidente na Assembleia, tiveram ações, tiveram decisões que podem ter sido tomadas tanto no Congresso quanto nos governos de Estado, e aí os atores dos agentes econômicos reagem a tudo isso, indo a campo e se sentindo mais ou menos, né, passíveis aí de serem punidos por desmatamento ilegal. Praticamente 100% do desmatamento que ocorre na Amazônia hoje, ele é ilegal. Muita gente pensa assim, então não, desmatamento é ali cortar uma árvore na rua, não, isso é poda, gente. Desmatamento é uma coisa, é corte raso, larga escala em geral, né, são no mínimo assim, hectares que a gente está falando desmatados, e hoje está muito associado ao crime organizado, então tem muitas quadrilhas, de fato, que leem, fazem uma leitura política do cenário e falam, bom, o risco de ser punido, né, de ser pego por uma agência de fiscalização, já que elas estão mal das pernas, de enfrentar um processo, de ter maquinário queimado em alguns casos ou pagar uma multa milionária, o risco está muito baixo. Então o pessoal está arriscando mesmo, tá indo a campo, está desmatando. O processo é mais ou menos esse. Esses atores, esses agentes infratores, né, eles têm várias motivações. Eu coloco sempre que a principal é terra, em geral é uma especulação de terra, então esses agentes vão se movendo no território atrás de áreas de floresta que eles vão entrar, vão tirar a madeira com valor comercial, vão vender essa madeira, então já fazem uma grana ali. Depois, em geral, bota fogo, por isso que a gente vê as queimadas, aí vê a fumaça, né, chegando em outras regiões do Brasil, e a partir disso eles começam a especular tanto para grilar, né, o que a gente chama, ou seja, esquentar essas terras, porque em geral são, obviamente, terras públicas que estão ali, como é que eu posso dizer, elas estão ali pedindo para serem invadidas, porque elas não foram destinadas pelo Estado, e aí podem acontecer muitas coisas, pode acontecer deles conseguirem vender, enfim, esquentar essa terra e dar para alguém que vai investir em agricultura, que vai arrendar para agricultura, podem colocar pasto, botar boi em cima e a gente tem uma pecuária de baixa produtividade, então é uma cadeia, por isso que é muito melhor a gente sempre evitar uma generalização do tipo assim, a culpa do desmatamento é a pecuária, a culpa do desmatamento é o garimpo, a culpa tem várias razões, mas a principal, eu acho, é essa cadeia de incentivos que invadam e façam uso disso. E aí, tem uma coisa que é essa ligação com
com o clima, né? Que é a seguinte, na verdade, as florestas, elas hoje são tanto um problema por conta do desmatamento, a mudança do clima, porque o desmatamento libera aí uma quantidade bizarra de gases na atmosfera e hoje é aí um problemaço, tanto para a gente quanto para o mundo. Então tem várias consequências, inclusive mexer aí com processos bem grandes, mas ela também é uma solução. A gente acabar com o desmatamento é uma baita solução climática. A gente precisa fazer isso, porque assim, senão a gente não vai resolver o problema. Não tem como zerar as emissões até 2050, como a ciência pede, né, sem passar pelo fim do desmatamento, por erradicar o desmatamento. A boa nova é que o Brasil acumula experiência nessa área, a gente já monitora esse tipo de coisa desde 1988, então tenho certeza que muita gente que está ouvindo esse podcast hoje não era nem nascido quando o INPE começou a fazer esse monitoramento, foi sendo aprimorado. E o que é esse monitoramento? Eles usam satélite, eles conseguem levar para as agências de fiscalização, assim, os alertas. Então ele fala assim, olha, tem alguma coisa mudando aqui, isso em bases diárias. E aí a coisa pública consegue ser salva, de certa forma, muitas vezes, se o agente de fiscalização consegue atuar. E, para além disso, tem, né, eu tô falando muito aqui do monitoramento, das multas, como desincentiva isso tudo acontecer, mas tem todo um outro lado também, que é, muito bem, se a pessoa não vai estar envolvida nesses negócios escusos, ilegais, de desmatamento, o que ela pode fazer? Então, tem um processo também muito legal, muito bonito, de criar, desenvolver essas alternativas de uso da floresta, e são várias. A gente precisa ganhar escala, a gente precisa reproduzir essas várias soluções, que tem muita coisa por fazer, mas eu queria muito deixar essa mensagem de que a gente sabe o que pode fazer, a gente sabe fazer, a gente já fez, que a gente chegou a reduzir 80% do desmatamento. Então, precisamos voltar a esse momento em que a gente consegue estabilizar aí esse problema. Você falou muito sobre o Congresso, papel, Congresso, etc. Como você vê a trajetória do país até a COP26? E a gente tem eleição ano que vem, eleição para deputado federal, você já teve ali também, conhece de perto muitos deputados que foram eleitos. Qual que é a sua perspectiva para o ano que vem em termos de trabalho legislativo em relação ao meio ambiente e essa questão do COP26? Então, a COP, né, a Conferência das Partes tem esse ano uma importância enorme, acho que é a principal aí negociação climática desde 2015, desde que foi fechado o Acordo de Paris, e a razão principal é que nós hoje, passados 5, 6 anos de Paris, temos um conjunto de metas que foram assumidas por países, e a ONU fez uma soma de todos os compromissos e chegou à conclusão de que estamos muito longe do que a ciência diz que é o limite seguro de aquecimento global. Então, basicamente, a ciência, quando eu digo ciência, eu estou falando do painel intergovernamental de mudança do clima, o IPCC. O IPCC fez esses cálculos e falou, para a gente ficar dentro do limite de 1,5 graus Celsius de aumento da temperatura neste século, que é o considerado bom para a gente, assim, já com muitos desafios, mas bom, a gente tem que cortar as emissões em 45% até 2030, no mundo todo. A ONU acabou de soltar um relatório na última sexta-feira, dia 17, falando que a gente hoje soma todas as metas e reduz menos de 12%. Tem um gap grande. E essa COP26 vai ter muito peso, vai ter muita pressão, muito dedo na cara para fazer os países realmente melhorarem as suas ofertas. Lembrando que algumas pessoas podem falar, bom, então tudo está perdido, estamos na rota perigosa de aumento da temperatura. Sim, estamos na rota de 2,7 graus de aumento da temperatura. Para quem não sabe, isso significa todos os corais do mundo esbranquiçados, significa, enfim, nem vou entrar nesse lado porque é bastante depressiva. A gente está nessa rota. E aí, quando você me pergunta de 2022, eu acho que isso que eu acabei de comentar vai ter absoluta conexão com as plataformas eleitorais, tanto para governadores, quanto para o Legislativo Federal, quanto para a Presidência da República no ano que vem. Eu acho que essas campanhas, elas não vão poder ignorar como no passado, não vão poder tratar a questão climática como uma questão acessória, que não gera voto, porque, como saiu recentemente uma pesquisa aí falando, a Amazônia, por exemplo, vai fazer parte da decisão eleitoral dos brasileiros no ano que vem, e, por conseguinte, a própria questão climática. Então, eu já estou vendo a movimentação de vários presidenciáveis, tenho conversado com alguns, e não é uma questão só de apresentar boas propostas, porque eu acho que isso não vai convencer nós brasileiros a votarmos nessas pessoas no ano que vem. Vai ter que ser, desde já, mostrar compromisso, mostrar alinhamento com o Acordo de Paris. Então, eu não vou dar exemplos aqui, porque eu não quero fazer
propaganda antecipada, mas é bom ficar de olho nesses presidenciáveis e nas atitudes que eles estão tomando agora para mostrar que, de fato, eles estão alinhados aí ao Acordo de Paris. Estou falando aqui de carvão, de não investir mais em térmicas a carvão, estou falando de não investir, não liberar fracking, que é um método super sujo aí de exploração de combustíveis fósseis, obviamente de reduzir o desmatamento, proteger floresta e apoiar povos indígenas. É bom ficar de olho. Sensacional, Nathalie. Essa última resposta já dá uma boa perspectiva do que vem por aí, e quero agradecer muito a sua participação aqui no Coisa Pública. Espero que seja a primeira de outras, que você venha novamente para falar com a gente, não só sobre meio ambiente, mas sobre outras plataformas que você também domina. Então, agradecer mais uma vez. Obrigado por participar aqui do Coisa Pública. Esse foi o Coisa Pública, o podcast do CLP que discute com profundidade os principais assuntos da política e da gestão pública. Este episódio pode ser encontrado no Spotify, Feed, Castbox, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e YouTube. Por meio das redes sociais do CLP, você fica sabendo de tudo que acontece na política brasileira. Acompanhe através do Instagram, Twitter e Facebook. E caso você queira fazer sugestões, contribuir para o debate, é só mandar um oi, você pode falar conosco mandando um e-mail para contato@clp.org.br. E na nossa página de doação, você pode apoiar o Coisa Pública com valor de só um cafezinho por mês. É só acessar clp.org.br/doacão. O link está na descrição do episódio. Indique esse podcast para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e leve essa discussão para mais longe. Um abraço e até o próximo episódio. Um abraço e até! Este podcast foi editado pela Maremoto.